Conectando ao vivo. Não está indo para você, está aparecendo? Eu já apareço aqui como ao vivo, mas tem um delay. Vamos esperar um pouco. Aqui eu já estou aparecendo como ao vivo, mas tem um delay. Aí acho que pronto. Opa, então, vou desligar aqui. Estou aparecendo como ao vivo. Mas, pronto, já estou online. Pronto, está certo. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, dar dois avisos. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela minha voz, que não está muito boa, que eu estou tentando sair de uma gripe. E, em segundo lugar, nós podemos ter aqui algum problema de eletricidade, porque a eletricidade nesta região aqui é fornecida por uma cooperativa, uma invenção comunista dos anos 40, e nunca funciona. Qualquer chuvinha, coisa para. Se isso acontecer, vocês aguardem 5 minutos que nós ligamos aqui no gerador e restauramos a conexão. Espero que não aconteça. Muito bem. Então, quero agradecer ao Simão, à Escola Sem Partido e a todos os presentes por esse gentil convite. E vamos entrar, então, direto no nosso assunto. Nós continuamos usando o termo doutrinação, porque já é um termo consagrado de alguma maneira. Porém, as pessoas que ouvem essa palavra devem tomar cuidado de não interpretar no sentido de que o que se transmite nas escolas é uma doutrina. Quer dizer, uma doutrina é uma teoria, um conjunto coerente de teses sobre a realidade, que pode, então, vamos dizer, ser formalmente expresso e discutido. O que acontece nas nossas escolas já não é isto. Eu acredito que a fase mesmo da doutrinação já acabou faz muito tempo. O que eles estão usando agora é uma manipulação de comportamento que não passa pelo filtro da inteligência, e, portanto, não há doutrinação. Há uma indução de comportamento que não passa pelo filtro das ideias. Não é que o sujeito chega lá com uma doutrina, aqui temos o marxismo, o leninismo, a luta de classes, a revolução proletária, etc. Não é bem assim. O que se transmite é um conjunto de cacoetes, sentimentos, símbolos e atitudes que são impregnadas diretamente na conduta, sem passar pelo filtro do intelecto. Isso é muitíssimo importante. O processo está muito bem descrito no livro do professor Pascal Bernardin, que é o Maquiavel Pedagogo. Eu espero que todo mundo que tem algum interesse em educação deveria ler esse livro, que mostra as técnicas de manipulação psicológica que foram introduzidas nas escolas do mundo inteiro, praticamente, já há mais de 40 anos, e que, então, cujos efeitos vão aparecendo ao longo do tempo. A maior parte dessas técnicas são implantadas diretamente por organismos internacionais, como a ONU. Nós sabemos que a ONU está na mão de comunistas há mais de 50 anos, não é segredo para ninguém, e ela é eminentemente um órgão do anti-americanismo internacional. Isso aí não é bem uma novidade. Quanto, vamos dizer, aos processos de manipulação, é preciso ver que eles só funcionam porque eles cercam a sua vítima por todos os lados. Pelo lado da conduta, pelo lado da imaginação, pelo lado dos sentimentos, e através de vários canais. O cinema, a televisão, a música e finalmente, a educação. Quer dizer, a educação não é um caso isolado. Você tem, vamos dizer, um vasto fronte por onde a juventude, especialmente, é atacada e manipulada. Até uns anos atrás, quando eu publiquei o meu livro A Nova Era da Revolução Cultural, em 1993, eu estava convicto de que este processo era eminentemente um produto da Escola de Frankfurt e do Antônio Gramsci, cujos livros começaram a ser estudados pelos comunistas brasileiros mais ou menos em 64, 65. Mas depois eu aprofundei os estudos do negócio e vi que não, que o Gramsci praticamente não inventou nada. Toda a ideia do fronte cultural já tinha sido concebida por Stalin desde a década de 20. Preste atenção, veja, a coisa começa muito antigamente, né? E tem a seu dispor o maior exército de militantes, colaboradores e profissionais que já se concebeu no mundo. O pessoal às vezes não mede. Quando eu digo o seguinte, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Comparada com a KGB, vamos dizer, o clero católico, a maçonaria ou qualquer outra organização de alcance mundial,
é apenas um clube de bairro. Né? A KGB só ali dentro da União Soviética tinha 700 mil funcionários. Tá certo? E tem uma rede de colaboradores espalhados pelo mundo inteiro que é incontável. São milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, virtualmente todos os militantes de partidos comunistas do mundo, e uma rede de simpatizantes. Então, todos esses estão sob o comando da KGB, podendo ser acionado a qualquer momento. Então, é uma coisa monstruosa. Então, por exemplo, a pessoa não avalia o que se fez no terreno da música. Então, a ideia de você apagar a fronteira entre música popular e música clássica, isso foi concebido pela KGB nos anos 20 e 30. Né? De modo, vamos dizer, a criar toda uma nova atmosfera favorável à música pop. Também, vamos dizer, a adoção de ritmos africanos como um padrão. Né? Isso também foi calculado e implantado pela KGB. Isso não veio da África, não. Isso aí é para falar cultura negra. E cultura negra? Os russos são brancos. Pô. Então, isso aí tudo está muito bem contado neste livro aqui. David Noble, The Marxist Minstrels. Os menestréis marxistas. É a história, vamos dizer, do longo planejamento da modificação da música ocidental para que fosse usada como um instrumento. Aí, isso exemplifica o que eu estou dizendo, que não se trata de doutrinação, mas de manipulação. Né? Você sabe que o ritmo, ele age diretamente sobre a rede nervosa, não passa por um fio de inteligência. A música não está te propondo uma ideia, uma doutrina, não, ela está modificando a sua conduta, as suas reações, os seus reflexos condicionados e assim por diante. E isso cria, vamos dizer, aquele fundo emotivo e perceptivo, sensorial, que depois facilita a introdução de novas e novas e novas mudanças de comportamento. Essa operação é de uma amplitude monstruosa, não, escapa até do que nós podemos chamar de propaganda política, porque é uma manipulação civilizacional. Nós jamais podemos esquecer que essa coisa de marxismo e comunismo não se limita à esfera política, ela tem um projeto de uma civilização global inteira. Hoje em dia, nós sabemos que existem 3 projetos de civilização global, de governo mundial, em última análise. Então, um projeto ocidental, que é empreendido por esse pessoal do grupo Bilderberg, que são bilionários, geralmente muito influenciados pela ideia do socialismo fabiano. Em segundo lugar, já temos o grupo islâmico, e em terceiro lugar, temos o grupo russo-chinês. São 3 projetos globalistas que às vezes colaboram, às vezes competem uns com os outros, às vezes se combatem, tá certo? De qualquer modo, os 3 têm uma coisa em comum: liquidar a civilização judaico-cristã e substituir por uma coisa totalmente diferente. E fazer isso num prazo anormalmente rápido. A própria rapidez do processo, ela já desencadeia efeitos absolutamente nefastos, porque é um bombardeio de informações desencontradas, de estimulações contraditórias, que em pouco tempo baixa o QI das pessoas de uma maneira extraordinária. O Brasil é um exemplo de como isso funciona, porque raros países estão tão indefesos contra isso quanto o Brasil, como o Brasil. Então, essas coisas que em outros países suscitam uma resistência enorme, uma luta, uma briga de foice, no Brasil isso entra como se fosse sobre rodas, tá entendendo? Não tem resistência nenhuma. Nós, este Congresso, é a única resistência que existe a isso. Né? Nós estamos começando agora, quando eles começaram 50, 60 anos atrás. Então, o Brasil é um terreno, é a terra de promissão de tudo quanto é porcaria que vem com a ideia de mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças civilizacionais, globalistas, comunistas, etc, etc. E o que aconteceu com a aplicação disso no Brasil? Isso aí já começou a se aplicar, não é agora. No tempo dos governos militares, isso já estava em circulação, porque os militares, eles tinham a famosa teoria da panela de pressão, que era preciso, segundo a qual era preciso combater a esquerda armada, mas deixar um campo aberto para a esquerda desarmada, tentando seduzir, de algum modo, uma parte da esquerda, como se isso fosse possível, porque a história demonstra que comunista, ele se vende sim, mas ele não entrega. Isso é regra geral. Quer dizer, você pensa que você está comprando o cara, que está seduzindo, não está, não.
Então, isso quer dizer que todas estas técnicas de manipulação que o Pascal Bernardin descreve no livro já estão sendo usadas no Brasil há quase 40 anos. O resultado não é só devastador do ponto de vista educacional, intelectual. Nós sabemos que hoje em dia 50% dos nossos estudantes universitários são analfabetos funcionais. Quer dizer, isso aí já seria suficiente, só este dado seria suficiente para fechar o Ministério da Educação, prender todos os ministros, prender todos os reitores de faculdade, né? e adotar uma medida drástica, porque isso vamos dizer, um desperdício de dinheiro público monstruoso, tá certo? Além de ser, vamos dizer, um empreendimento quase de traição. Porém, o efeito maléfico, ele não se limita, quer dizer, à esfera intelectual, não se limita a destruir a inteligência da garotada. Nós sabemos que o Brasil é hoje o país onde mais cresce o consumo de drogas na América Latina. Em todo lugar, os governos estão conseguindo diminuir o consumo de drogas. No Brasil, aumenta. No Brasil também aumenta assustadoramente o número de casos de AIDS. Quer dizer que a indução oficial à promiscuidade está matando pessoas, meu Deus do céu. Será que, assim, quer dizer, o desejo de obter, de criar uma sociedade baseada no prazer é tão intenso que não se incomoda de que as pessoas que estão desfrutando do prazer vão todas morrer? Quer dizer, que prazer você pode ter depois de morto, gente? Quer dizer, a coisa chegou no nível da psicose. E, em terceiro lugar, você tem o fato da criminalidade crescente, que é praticamente incontrolável, tá certo? E incentivada claramente pelos vários governos. Não é do governo PT, não. Isso já começou no tempo do FHC. Vamos falar português, claro. Né? Então, foi no tempo do FHC que começou, por exemplo, a promoção do Comando Vermelho, com o lançamento do livro Um contra Mil, do William Lima da Silva, que era o comandante do Comando Vermelho, chefe do Comando Vermelho, promovido e badalado pela OAB, pela Associação Brasileira de Imprensa e assim por diante. Então, este apoio não muito velado ao crescimento do banditismo, ele vem, evidentemente, de ideias que entraram no Brasil, essa sim através da escola de Frankfurt, sobretudo do Herbert Marcuse, de que a classe revolucionária não se constituía do proletariado, porque o proletariado tinha prosperado no capitalismo e se corrompido, mas se constituía, sim, dos marginais, prostitutas, bandidos, etc., e, paradoxalmente, estudantes. Talvez vocês não saibam, a importância desse Herbert Marcuse no mundo, a influência que esse sujeito deixou hoje, é um autor que não se lê mais, mas as suas ideias ficaram. E esta ideia, vamos dizer, do potencial revolucionário da criminalidade entrou tão fundo no Brasil que ela virou praticamente doutrina oficial. Nós temos hoje um monte de leis que favorecem abertamente o criminoso, atam as mãos da polícia, da autoridade e do próprio povo. Né? Se o povo reage contra um assalto, tal, então a vítima é que vai ser presa e processada. Nós sabemos que isso é assim. E isso não é uma exceção, isso é uma regra geral. Para vocês terem ideia do que é Herbert Marcuse, e vocês terem ideia da penetração dessas coisas no Ocidente, vocês viram, o primeiro serviço secreto que os Estados Unidos tiveram para operar no exterior, eles não tinham, hoje nós sabemos que existe a CIA, etc. Mas até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham nenhum serviço secreto operando no exterior. Então eles criaram o OSS, Organização de Serviço Secreto, que foi a primeira versão da CIA. Vocês sabem quem era o representante disso na Alemanha? Herbert Marcuse e a Escola de Frankfurt. Isso quer dizer que os espiões americanos que estavam atuando na Alemanha estavam sob o comando da Escola de Frankfurt e, pessoalmente, do Sr. Herbert Marcuse, cuja preocupação maior não era propriamente a guerra, mas impedir por todos os meios que, terminada a guerra, sujeitos antinazistas que fossem também anticomunistas chegassem ao poder. Eles fizeram tudo o que podiam para isso. Mas participaram, vamos dizer, ativamente da conspiração contra Konrad Adenauer, que, no fim, a conspiração falhou, Adenauer acabou sendo primeiro-ministro, mas eles fizeram o que podiam. E, nessa altura, quando Adenauer subiu, eles já estavam, o pessoal da Escola de Frankfurt já estava nos Estados Unidos.
Isso quer dizer que quando eles vieram para os Estados Unidos, Colin Frankfurt veio para os Estados Unidos, foi em parte como pagamento dos serviços prestados na Alemanha, onde, sob o pretexto de desnazificação, eles cortaram tudo quanto é cabeça de anticomunista, enquanto puderam. Chegou uma hora que não deu mais. Mas nós sabemos até hoje, quer dizer, o poder deste pessoal avalia-se pelo seguinte, pelo destino do Helmut Kohl. Helmut Kohl foi o criador da nova Alemanha, a quem os alemães devem a reunificação do seu país, foi o maior estadista alemão desde Bismarck, e tão logo ele obteve a sua vitória, ele obteve aquilo que queria, acabaram com a carreira dele na base de acusações, intrigas, etc., jamais provado, mas acabaram com a carreira do homem. Então, quer dizer, ele pagou pelo bem que fez. Então, estas coisas dão para vocês uma ideia, vamos dizer, da amplitude, da penetração dessas forças. Se você estuda, por exemplo, aqui, a história dos Estados Unidos, você vê que durante a guerra, durante a Segunda Guerra, o governo americano, ele foi, vamos dizer, um instrumento da União Soviética o tempo todo. Ele só favorecia a União Soviética. Boicotava os seus aliados, boicotava os ingleses, boicotava todo mundo para favorecer a União Soviética. Era uma coisa absolutamente desavergonhada. E quando alguém se levantava contra, eles faziam tudo para queimar a reputação do jeito, como fizeram com o general Patton e muitos outros. Então, naquele tempo, logo depois da guerra, surge o negócio do Comitê sobre Atividades Anti-Americanas, chefiado lá pelo senador Joseph McCarthy, e o Joseph McCarthy disse que havia 52, ele não usou o termo agente soviético, ele usou o termo riscos de segurança. 52 riscos de segurança. Por causa de ter falado em 52, foi chamado de teórico da conspiração, acabaram com a reputação dele, e o sujeito morreu, né, derrotado, bêbado, acabado. Hoje, depois da abertura de vários arquivos da Europa Oriental, nós sabemos que os agentes infiltrados no governo americano, nos altos postos do governo americano, eram mais de 1000. Tá? Inclusive Harry Hopkins, que era o presidente de fato, porque ele era o conselheiro direto do Franklin Roosevelt, numa época que Franklin Roosevelt já estava completamente gaga e fazia tudo o que ele queria. E o Harry Hopkins era um agente soviético, profissional, assim como ele, muitos outros, Al Jarreau, William Dexter White, muitos outros. Então, nós podemos dizer que a política exterior americana foi conduzida por Moscou durante muitos anos. E, evidentemente, os envolvidos nisso fizeram depois varrer a sujeira para baixo do tapete e conseguiram, durante 50 anos, manter isso aí ignorado da população. Só hoje é que começa a aparecer isso, graças aos documentos, né, da Tchecoslováquia, da Hungria, que começam a aparecer os nomes, as conexões, etc, etc. Então, vocês imaginam que organização que é capaz de penetrar no governo americano e determinar o rumo da política exterior americana, tomar o Brasil é como tomar um doce da mão de uma criança, é a coisa mais fácil. Não há resistência, você não tem sequer uma intelectualidade preparada para compreender o fenômeno, quanto mais para tomar alguma atitude contra. E, às vezes, as pessoas não têm nem mesmo a ideia do volume de estudos que elas precisariam ter para enfrentar eficazmente uma coisa dessa. Um dia, por exemplo, eu coloquei num artigo meu uma bibliografia mínima para você se informar do que é o marxismo e o movimento revolucionário nas suas várias dimensões. Aquilo é um programa de leitura para 5 anos. Ora, 5 anos não é muito para você formar um especialista nessas coisas. Só quando você diz no Brasil, as pessoas falam, mas 5 anos é muito, nós precisamos agir já. Aí eu lembro aquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Tem coisas que você não consegue resolver em prazo breve. E, sobretudo, você não pode enfrentar num prazo breve um projeto que já tem quase que 150 anos e que é aplicado em escala mundial. Quer dizer, a principal força do comunismo é a sua paciência. Ele não tem pressa. Né? Vamos dizer, os processos, as linhas de ação se transmitem de geração em geração e vão continuando enquanto os seus inimigos morrem e novas gerações de inimigos nascem sem ter a menor ideia do que aconteceu no passado. Por exemplo, no Brasil, só o fato de que as pessoas ignorem
que o pessoal da esquerda já tem hegemonia e controle da mídia desde o tempo dos militares. As pessoas não têm a menor ideia disso. Elas imaginam no tempo dos militares, todo mundo aplaudia os militares, e os coitadinhos dos comunistas estavam sendo perseguidos, né? E não deixa de ser engraçado, por exemplo, quando a gente lê os livros do Hélio Gaspari, contando a história da ditadura, né, eu digo, olha, o dado mais importante no livro do Hélio Gaspari, acho que está exprimido em uma linha, né, onde ele diz que ele era um membro íntimo do círculo do general Golbery e que ele era, ao mesmo tempo, um membro do Partido Comunista. Então eu pergunto, o que estava fazendo um membro ou dirigente do Partido Comunista no círculo do Golbery? O Hélio Gaspari é, evidentemente, um homem mais inteligente que o general Golbery, mais inteligente que os presidentes militares todos, e assim como ele, deveria haver outras centenas de comunistas ali. Até hoje isso não foi investigado. É uma coisa incrível. Isso quer dizer que nós não conhecemos a história das gerações que nos antecederam imediatamente. Então, ficamos aí como cego em tiroteio, tá, né? Às vezes indignado, querendo reagir e não saber por onde. Então, meu conselho é calma, gente. Vamos primeiro entender tudo, né? Porque há coisas que você não pode combater por partes. É isso. Você pode matar um elefante por partes? Não. Ou você derruba ele inteiro, ou ele passa em cima de você. É isso. Um elefante, um hipopótamo, um urso. Não tem como ir por partes. Quer dizer, ou você acerta o centro da coisa e desmantela aquilo, ou então quem está perdido é você. Então nós temos que entender o processo inteiro. Isso não quer dizer que temos que ficar inativos, nós podemos protestar, podemos denunciar, etc. Mas, enquanto não tivermos um domínio cognitivo, um domínio intelectual do processo inteiro, nós estaremos realmente como um cego em tiroteio. Então, voltando agora ao problema inicial do uso da palavra doutrinação, eu adverti, não se deve usar isso no sentido de que há uma transmissão de uma doutrina. A doutrina da esquerda, a doutrina comunista, ela já se desmantelou, ela já se desfez. Você não tem mais uma ortodoxia pronta, arrumadinha e condensada em manuais, como tinha no tempo, nos anos 50, 60. As doutrinas vinham pontinhas do Comitê Central do Partido Comunista e se disseminavam pelo mundo. Você tinha aulinhas de marxismo, leninismo, essa coisa toda. Então você tinha muitos militantes prontos para repetir a doutrina exatamente uniforme. E, após os anos 60, o movimento comunista ele se diversificou. Ele está atualmente organizado não como uma hierarquia, mas como uma rede, onde 1000 doutrinas diferentes são aceitas. E essa mesma mixórdia ideológica facilita o crescimento do movimento, porque as pessoas aderem sem nem precisar saber a quem estão aderindo. Estão aderindo, vamos dizer, a um estado de espírito, a uma comunidade de sentimentos, a um grupo de referência e não a uma doutrina. Tá certo? Então, eu sugiro que vocês leiam o último artigo que eu publiquei no Digesto Econômico, sob o título A Destruição da Inteligência, onde eu explico mais ou menos o seguinte. Todo e qualquer aprendizado humano começa com a imitação de alguma coisa. A criança começa, por exemplo, a imitar os seus pais para aprender a falar. Porém, a imitação funciona porque você imita uma coisa, depois imita outra, depois imita outra, depois imita milhares de coisas diferentes. E com esses vários fragmentos de imitação, depois você compõe o seu mundo próprio. Mas, se você durante anos a fio é induzido a imitar sempre os mesmos cacuetes, trejeitos, sentimentos, reações, com medo de que se você falhar em imitar isso, você será rejeitado pelo seu meio e eventualmente terá destruída a sua carreira universitária, então a sua capacidade de imitação criativa acabou. Você já está imbecilizado, a sua mente está paralisada aos 20 e poucos anos. E é isso mesmo que está acontecendo nas nossas universidades. Não é preciso dizer, como eu já disse, que o efeito disso não se esgota só na deterioração intelectual, mas entra na deterioração psicológica, moral, etc. Eu não tenho número
atualizados, mas do mesmo modo que o consumo de drogas, a criminalidade e a AIDS está crescendo no Brasil, certamente a doença mental também está crescendo. E, em última análise, tudo remete a este fenômeno que nós estamos mencionando aqui. Então, era isso que eu tinha a dizer. E muito obrigado a todos.